Olá, paz a todos. Aqui quem fala é o pastor Daniel. Estou aqui para trazer um devocional para vocês, uma palavra, para que o seu dia seja um dia melhor, um dia mais próximo de Deus, da presença dele. E a meditação de hoje, nós vamos meditar no Salmo 1, livro de Salmos, no capítulo 1. Vou ler com vocês aqui um versículos e aí a gente vai meditar sobre ele. Diz assim, ó: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, pessoal, a gente pode trazer vários ensinamentos aqui sobre esse texto, e eu vejo aqui uma meditação no primeiro versículo sobre 3 estágios que nós podemos passar na nossa vida. Porque fala assim, ó: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quantas vezes nós ouvimos vários conselhos na nossa vida e às vezes esses conselhos não são de pessoas que têm a mesma fé que nós, que têm a mesma visão que a gente. E não são bons conselhos. E as pessoas começam a andar segundo aqueles conselhos. E esses conselhos não vão levar ela a um lugar legal. E o segundo estágio fala assim, ó: não se detém no caminho dos pecadores. Então, primeiro ela ouve o conselho dos ímpios, depois ela vai se deter ali, ela vai ficar ali um tempo. Por exemplo, para a gente entender melhor, se está uma rodinha assim conversando, a pessoa passa, pede uma opinião, ouve um conselho, aí ela acredita naquele conselho. Daqui a pouco ela passa, para um pouquinho, começa a conversar um pouco mais. Então ela vai deixando aquelas coisas que não são coniventes com a palavra entrar no coração dela. E o terceiro estágio vai falar: não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ela já para e fica mais tempo, ela se assenta, ela começa a dar atenção maior sobre aquilo. Porque, ó, primeiro são os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são as pessoas que não creem em Deus. Esses são os ímpios. Os pecadores, aqueles que desagradam a Deus, que não fazem a vontade de Deus. E os escarnecedores já são aqueles que zombam de Deus. Então, meus queridos, nós temos que tomar cuidado para que nós não nos deixamos levar por esses conselhos, não deixamos levar por essa roda, porque a Bíblia fala que nós temos que fazer o contrário disso. E está no versículo 2, fala assim, ó: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual que é a lei do Senhor? É a Bíblia, meus queridos. Nós temos que seguir esta palavra. Aqui nós temos resposta para todas as questões da nossa vida. Se nós precisamos de uma orientação, a Bíblia vai nos trazer. Mas para nós conhecermos, nós temos que ler, meditar, entender a Bíblia, pedir para o Espírito Santo nos revelar a palavra, porque aqui nós encontramos solução para todos os nossos problemas. E o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, e não nos conselhos dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, porque essas pessoas, elas não querem te levar a um lugar legal. Elas querem os suas próprias conveniências, aquilo que é benefício só para elas. Elas pensam nelas mesmas. Mas a palavra do Senhor, ela nos renova. Ela vai nos dar orientação. E diz assim no versículo 3, ó: é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Imagina, uma árvore você tem que cuidar, regar. A gente está aqui num cenário lindo, bonito. Você pode ver, tem árvores frondosas aqui com a gente, aqui no fundo. E elas são cuidadas, regadas e estão viçosas. Quando nós estamos plantadas junto ao ribeiro de águas, que é aos pés de Jesus, na palavra de Deus, nós vamos dar o fruto na estação certa. Nós vamos produzir.
Isso que a palavra nos traz aqui, ó, e cuja folhagem não murcha. Sempre vamos ter sucesso naquilo que nós fizermos, porque o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai estar conosco, Ele vai nos dar direção, vai nos dar caminho, vai mostrar o que devemos ou não fazer, se é tempo de agir ou se é tempo de esperar, se é tempo de nós tomarmos uma decisão. E aí fala assim, ó, no versículo 4, olha que interessante, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Você vê, uma árvore plantada, ela não fica mudando de lugar. Ela não fica indo para lá ou para cá. Ela sempre vai estar ali, fixa, plantada. E os ímpios são como a palha que o vento dispersa. E aqui, um outro versículo que diz isso, está lá em Tiago 1,6, ó. Porque fala assim, ó, todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Porque os ímpios, eles não têm fé, meus queridos. Eles crêem num momento, mas no outro momento eles já deixam de crer. E a Bíblia fala que eles são agitados como a onda do mar com o vento. Eles vão e vêm, nunca tem uma constância. Um dia você conversa com a pessoa, ela está bem, assim no mesmo dia você conversar no período da tarde, ela já está ruim. Por quê? Não tem firmeza. Ela não está plantada, como a Bíblia fala aqui no Salmo 1, junto aos ribeiros de águas. Então, eles ficam para lá e para cá, como uma palha que o vento leva. Não tem firmeza, não tem raiz, não tem profundidade. Olha o versículo 5, ele nos traz um aviso. Fala assim, ó, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, meus irmãos, a gente vê que esse salmo ele traz um ensinamento de como nós devemos nos comportar e umas consequências se nós não seguirmos esses ensinamentos. Porque fala que não vai prevalecer na congregação dos justos, nem no dia do juízo. E ele traz uma conclusão aqui no versículo 6, ó. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, pessoal, que você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, está lá em Provérbios. Que você possa reconhecer o Senhor, porque o caminho dos justos o Senhor abençoa, o Senhor prepara, o Senhor dá condições. Então que nós possamos meditar nesse dia sobre esse Salmo 1, que nós possamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, ali se alimentando da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Deus abençoe, fique com essa mensagem, guarde no seu coração e põe em prática em nome de Jesus.